O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no templo, no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Estamos na última segunda-feira do mês de novembro e eu gostaria de comentar o hino das completas do nosso ofício das almas dos fiéis defuntos. O hino começa assim: Deus o salve, esposo das almas fiéis, que estão padecendo tormentos cruéis. As almas que estão no purgatório, meus filhos, são almas fiéis, ou seja, almas que morreram em amizade com Deus. No purgatório não estão aquelas almas que morreram em pecados graves. Estas não, essas são infiéis, essas não estão no purgatório, e nem mesmo no céu. Essas padecem, infelizmente, os tormentos do inferno. E estas almas fiéis, olha a atitude delas para com Deus. Olhai compassivo para as fadigas dessas que não são vossas inimigas, mesmo assim vos amam, em tal padecer, sem aqueles toques de doce prazer. As almas do purgatório estão padecendo no purgatório e elas não estão amarguradas. Pelo contrário, elas lá sofrem todos os tormentos com alegria, porque elas amam a Deus. As almas que estão no purgatório, apesar dos tormentos terríveis que elas padecem, tudo elas suportam por amor a Deus, porque elas sabem que é justo todos aqueles tormentos e amorosamente, bondosamente, elas acolhem esses sofrimentos. E com um detalhe, sofrimentos que não têm toques de prazer, muito diferente dos nossos padecimentos. Em vida nós também padecemos, e muitas vezes situações bem difíceis. Porém, infelizmente, nem sempre nós acolhemos isso com amor. E é justamente por isso que as almas foram para o purgatório, porque se elas tivessem acolhido com o mesmo amor que elas acolhem hoje no purgatório os tormentos em vida, elas teriam se purificado sem a necessidade do purgatório. Ora, se nós em vida aceitarmos os padecimentos com a mesma alegria que das almas do purgatório, o nosso purgatório será feito na terra. E com um detalhe, aqui em vida nós padecemos com toques de prazer, porque apesar de nós sofrermos, nossa vida não é só padecimento, não é só sofrimento, pelo contrário, tem muitas coisas agradáveis, coisas boas. Por isso nós sofremos nesta vida com consolo. Nossa, razão ainda maior para padecermos, razão ainda maior para abraçarmos a cruz, por conta dos consolos que nós temos em vida. Como as virgens loucas foram imprudentes, perdoai as suas ações negligentes. As almas que padecem no purgatório, lá padecem porque foram negligentes. E não se enganem, as almas que estão lá, como eu disse, são fiéis, ou seja, são almas santas, mais santas do que muitos de nós aqui, com toda certeza, e estão lá. Isso mostra que nós precisamos ser zelosos nas coisas de Deus e não negligentes, para que a nossa santidade seja muito grande. Para escapar do purgatório é só com uma santidade igual de Santa Teresinha, de São Benedito. Ah, padre, é muito difícil. Não é não. Ah, padre, desse jeito eu não vou dar conta. Mas por que não? A graça de Deus, meus filhos, ela é poderosa para fazer você santo. A graça de Deus é suficiente para te dar o céu já nesta vida, sem precisar do purgatório. Agora, com a nossa negligência, desprezamos a graça de Deus. E está aqui o problema. O problema não está
na graça, mas na nossa negligência, na nossa preguiça. Está no nosso jeito de pensar que não muda, entende? O nosso coração duro que não se abre ao amor de Deus. Precisamos nos abrir sempre mais na generosidade, no amor a Deus, no amor aos nossos irmãos. Celebrai depressa as núpcias eternas com aquelas almas humildes e ternas. Assim que essas almas saírem destes tormentos terríveis do purgatório e entrarem no céu, será celebrado com elas as bodas do Cordeiro, o matrimônio espiritual, as núpcias, porque estas almas entrando no céu é a igreja purificada. Como diz no livro do Apocalipse, aqueles justos, aqueles santos que foram alvejados, lavados as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso então tomam um lugar no banquete, no palácio real. Vamos pedir esta graça para as almas que estão no purgatório e vamos pedir esta graça para nós também, que já em vida vivamos o nosso purgatório, para um dia, quando partirmos, irmos direto para o céu.